A palavra inferno é uma palavra que vem do latim, né? Infernos ou inferos, que tem a ver com regiões inferiores e, consequentemente, não estava originalmente nos textos hebraicos do Antigo Testamento e nem nos textos originalmente escritos em grego do Novo Testamento. As palavras utilizadas eram diferentes e as ideias, também os conceitos de submundo, de inferno na Bíblia, também variam de época para época e texto para texto. E a gente vai dar uma olhada aqui, seguindo as palavras, né? A gente vai dar uma olhada em diferentes ideias sobre o inferno na Bíblia. As 4 palavras, né, os 4 infernos da Bíblia aos quais eu me refiro aqui, são o Sheol, que é uma palavra em hebraico, Hades e Tártaro, que são termos gregos, e Geena, que é um termo aramaico. Eu vou fazer uma breve descrição, então, de cada um deles, mostrando alguns exemplos, para a gente ver esse desenvolvimento ao longo do tempo, essa diversidade de concepções, e começando pelo Sheol, né, cronologicamente, então. O Sheol, basicamente, é uma região apagada, sombria, trevosa, de continuidade, de uma continuidade da vida bastante espectral, né, e é um destino comum em que todas as pessoas, independente de ser justas ou injustas, vão para esse mesmo lugar. O Sheol é imaginado no submundo, no subterrâneo, como a maior parte das ideias sobre o inferno, né? Como a gente já conversou lá na discussão sobre os infernos antes da Bíblia. Tem a possibilidade pontual de retornos para a Terra muito específicos, mas em geral ninguém volta do Sheol. É a terra onde quem vai não volta, né? A casa sem retorno, como os mesopotâmicos diziam. Então, para ilustrar isso, cada um desses pontos, né, eu vou pegar alguns trechos aqui, começando lá por Gênesis. A gente tem aqui o patriarca Jacó, quando ele ouve falar, né, ele acha que o seu filho José, tão querido, morreu, ele rasga as vestes, cinge os seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: não, é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Então, Jacó, que é um patriarca, uma pessoa celebrada na memória dos antigos judeus ou judaítas e israelitas, acredita que José, o seu filho querido, foi para o Sheol e é para lá que ele vai também. Então, claramente, a gente não está diante de uma ideia de inferno imaginado como um lugar de tortura, um lugar de punição, um lugar para os injustos. É um espaço que ele e o seu filho vão. Também os injustos vão para lá, porque a gente tem uma história aqui no livro de Números bem interessante, que algumas pessoas se desafiam a autoridade de Moisés, e Moisés então consulta Yahvé, e Yahvé diz que a autoridade, Moisés tem autoridade para falar em nome dele na comunidade, só ele mesmo, e portanto, aqueles que se revoltaram contra a autoridade de Moisés serão punidos. E qual que é a punição que acontece? Acontece o seguinte: e aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, né, que Moisés traz de Yahvé, do Deus dos israelitas, o solo se fendeu sob os seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, a eles e suas famílias, bem como todos os homens de Coré, que é o líder desse questionamento da autoridade de Moisés, essa revolta, por assim dizer, e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. Então, nesse caso aqui, a gente tem pessoas que foram castigadas, punidas pelo Deus de Israel, e que foram para o Sheol também. Então, os patriarcas eram imaginados como indo para o Sheol, os rebeldes como indo para o Sheol, que é uma espécie de sepultura, né? E a gente também tem outra história muito interessante, que é quando o Saul, que era o rei de Israel no período aqui descrito na história, ele está numa situação militar muito complicada, ele quer consultar o Deus de Israel, né, Yahvé, para saber o que fazer, se ele tem o favor desse Deus para ir para a guerra ou não. E só que ele não consegue, porque todas as vias legítimas, autorizadas legalmente de consultar Yahvé estão obstruídas, por assim dizer. Ele não consegue consultar Yahvé por meio dos profetas, nem por meio de lançamento de sortes, e nem por meio de sonhos. Então ele recorre a uma via ilegal de consulta oracular, né, de descobrir a vontade do Deus, que é por meio de uma necromante,
uma feiticeira, né, como é traduzido às vezes, uma bruxa, às vezes é traduzido dessa forma, mas é uma especialista ali em fazer os espíritos dos falecidos se manifestarem. A médium de Endor também é traduzida dessa forma, né? Mas essa figura, a necromante de Endor, ela é buscada por Samuel, ou por Saul, perdão, para que ele possa consultar um sábio que já morreu, um profeta que já morreu, que é o profeta Samuel. Isso é interessante, lembra o que a gente discutiu sobre a situação que Odisseu também quer consultar, né, uma revelação sobrenatural, divina, e ele quer consultar Tiresias, só que Tiresias já morreu e ele vai até o inferno para conversar com ele. Aqui, no caso, Saul vai até uma especialista em invocar esses espíritos para consultar Samuel, que é um profeta, para ver se ele traz uma revelação de Deus a respeito da situação na qual ele se encontra. E aí, o texto diz o seguinte, né? Então, a mulher fez lá os artifícios, né, os rituais necessários. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Disse-lhe o rei. É porque ele estava disfarçado antes, né? Disse-lhe o rei: Não temas, mas o que vês? Então ele pergunta o que a mulher está vendo ali, depois da invocação, né, que ela realizou. E a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus, um Elohim no hebraico, mesmo termo para Deus, mesmo para o Deus de Israel, que sobe da terra. Saul indagou: Qual é a sua aparência? E a mulher respondeu: É um velho que está subindo, veste um manto. Então Saul viu que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. E aí, a partir desse momento, então, Saul está diante do Deus Samuel, uma ideia de um morto divinizado. Muita gente lê isso aqui e na hora de fazer um léxico, né, um glossário, um significado das palavras do hebraico de textos bíblicos, fala assim: Elohim pode significar Deus ou deuses, ou, no caso específico dessa passagem, um morto. Não. A mesma ideia, é um Deus, só que é um morto divinizado, um Deus que é tratado como um morto que é tratado como um Deus, que é muito comum em várias culturas, como a gente já viu na própria Mesopotâmia, no Egito, em Grécia, Roma, quando a gente falou lá sobre os infernos antes da Bíblia. Então esse Samuel, que é esse ser que ainda persiste espectralmente e pode interagir com os vivos, ele é consultado então, e primeiro ele dá uma advertência ali ou melhor, ele dá um puxão de orelha, por assim dizer, em Saul, dizendo que ele não poderia fazer isso, porque esse tipo de consulta é proibido, mas ele acaba dizendo assim: olha, o que vai acontecer? Você quer saber sobre a guerra então? Você quer saber se pode ir para a guerra ou não? Então, o que vai acontecer é que você vai morrer na mão dos filisteus nessa guerra e todos os seus também. E em breve você estará comigo no Sheol. Então, de novo, a questão da indistinção de lugar e dessa presença espectral. Então aqui, né, só para mostrar aqui a continuidade do texto, ele diz aqui na troca de página aqui, né? Yahvé entregará juntamente contigo o teu povo, Israel, nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o exército de Israel também. E Yahvé o entregará nas mãos dos filisteus. Então tá aí a profecia, a revelação que ele estava buscando, era exatamente o que ele queria saber, mas teve a resposta da parte desse profeta. Então esse é outro texto também que coloca esse Sheol como um lugar indiferenciado, e que pode ser nessas condições muito singulares, né, porque isso é considerado proibido, há uma lei contra isso em Israel, segundo os textos bíblicos, mas se tem placa, tem história, como se diz, né, se tem uma lei para não fazer, porque deve ter alguém fazendo. Outra passagem sobre o Sheol interessante é a que aparece no livro de Jó. Então, no livro de Jó, Jó diz: Como a nuvem se dissipa e desaparece, assim quem desce ao Sheol jamais subirá. Então, quem morre, né, quem vai para o mundo dos mortos, não volta. Então não tem ideia de reencarnação e nem a ideia de ressurreição. Ideias que vão surgir posteriormente, inclusive dentro do judaísmo e do cristianismo também, claro, né? Outra passagem interessante sobre o Sheol aparece no Eclesiastes. Tudo é o mesmo para todos, uma sorte única, para o justo e o ímpio, para o bom e o mau, para o puro e o impuro, para quem sacrifica como quem para não sacrifica, para o bom e o pecador, para quem jura e quem evita o juramento. Então, os que são bons, fazem as coisas direitinho, vão ter o mesmo destino de quem não faz, né, segundo o autor aqui de Eclesiastes. Este é o mal que existe em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo destino cabe a todos. O coração dos homens está cheio de maldade enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é junto aos mortos.
E aí ele diz ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos. E um cão vivo vale mais que um leão morto. É uma situação também que lembra, para quem assistiu, né? O que a gente estava falando sobre Aquiles, o herói da Guerra de Troia, que é entrevistado, por assim dizer, por Odisseu, e na Odisseia, e Aquiles diz é melhor ser um servidor de um homem pobre, vivo, do que ser um rei no mundo dos mortos. E aí, continuando, os vivos sabem ao menos que morrerão. Os mortos, porém, não sabem nada. Não há para eles retribuição, uma vez que sua lembrança é esquecida. Não há retribuição. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram e eles nunca mais participarão de tudo o que faz debaixo do sol. Nunca mais participarão de tudo o que faz debaixo do sol. Então, também uma ideia de que quem vai não volta, como a gente viu lá no livro de Jó. Né? E a última passagem interessante sobre, não exatamente o Sheol, mas uma ideia que ainda no Antigo Testamento a gente encontra, que já é bem diferente disso, é essa passagem aqui do livro de Daniel, que é um livro bem posterior, né, um livro do 2º século antes de Cristo, apesar de ser atribuído ao personagem Daniel que teria vivido durante o exílio babilônico. O texto propriamente é do 2º século antes de Cristo e já tem ideias sobre o pós-vida e sobre um juízo final que aparecem nesse tempo, mas não antes. Então aqui, no capítulo 12, é dito que muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, né, a vergonha, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Então a recompensa para quem fez a coisa certa. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim, etc, etc. Então aqui já há uma ideia de ressurreição, né, que alguns levantarão, acordarão, os que dormem acordarão, para alguns para a vida e outros para a condenação. Então tanto os maus quanto os bons vão voltar, mas vão voltar para um julgamento, e aí a partir desse julgamento cada um toma um destino de acordo com a sua característica própria, né? Ou se é considerado justo ou injusto, seja lá qual for o critério empregado. A questão do critério gera uma longuíssima discussão teológica que persiste até hoje, sobre a questão de fé, obras, etc. Mas o que importa para nós aqui é que a gente tem, então, esse panorama de uma imaginação sobre os mortos no Antigo Testamento, que é principalmente regida por essa ideia do Sheol, que é basicamente uma sepultura, né? Um mundo dos mortos sombrio, escuro, poeirento, em que a pessoa pode ser consultada, pode, assim, é possível, mas não deveria, não é legal ser consultada, ela permanece, então, de alguma forma, né? Sobra alguma coisa, mas nada que participe muito do que importa na vida. Então essa ideia do mundo dos mortos bastante apagado. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente já tem, claro, uma ideia muito diferente sobre o pós-vida. E a gente já entra em outra palavra, então, que é, porque o Novo Testamento está em grego, então a gente já tem outras palavras aqui, e a palavra Hades vai ser utilizada para se falar do mundo dos mortos, do inferno, inclusive, na Bíblia. Isso pode espantar muita gente, né? Porque muita gente conhece Hades como um deus grego, da mitologia grega. E é. Só que, de novo, o deus Hades, ele rege o mundo dos mortos, que é chamado de Hades em grego também. Então, quando os falantes de hebraico estavam buscando uma palavra para traduzir Sheol, a principal palavra que eles utilizaram foi Hades. Na Septuaginta, né, que é a tradução da Bíblia feita na Antiguidade do hebraico para o grego, onde está Sheol, geralmente isso é vertido para Hades. Tanto é que, de forma muito interessante, a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos uma citação de um trecho do Antigo Testamento. E como o Novo Testamento está em grego e o Antigo está em hebraico, há uma tradução, necessariamente. E o texto é esse. Está em Atos dos Apóstolos 2, que diz: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Isso é uma citação do Salmo 132, né, parcial do Salmo 132, que foi escrito originalmente em hebraico, onde estava lá a palavra Sheol. Então, no Novo Testamento, a ideia é traduzida, a palavra é traduzida como Hades, mas isso não significa que é só uma mera tradução de palavras. Por quê?
a gente já tem uma elaboração também sobre o Hades que é diferente. Por exemplo, aqui tem uma parábola muito famosa, ou uma história muito famosa para quem não considera uma parábola, que é a história do rico, o rico mau, né, e o pobre Lázaro. Está em Lucas 16, que conta aquela história em que um homem que era rico, ele tinha tudo, fazia banquetes, e tinha um homem pobre que ficava ali perto, só comendo as migalhas, né, e um cão lambia as suas feridas, etc. Então você tem esse contraste social muito grande de alguém muito próspero e alguém muito miserável, e alguém muito mesquinho, o outro não necessariamente muito generoso, não se fala muito sobre as características e virtudes ou vícios do Lázaro, o que a gente sabe é que ele é pobre. E quando eles morrem, há uma inversão. Lázaro vai para o seio de Abraão, ele vai para junto dos patriarcas, que é um lugar favorável. Não é uma descrição muito densa, ou nem mesmo rasa sobre como que é esse lugar, mas é um lugar favorável. E o rico vai para o Hades. Aqui, na Bíblia de Jerusalém, infelizmente, eles traduziram a palavra Hades, que é o que aparece no texto grego, como mansão dos mortos. Né? Mansão dos mortos. Mas no original grego, vocês podem consultar, vai estar lá, no Hades, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, aqui a gente tem essa ideia do rico mau, que teve tudo na vida e que quando morre, ele vai para uma situação altamente desfavorável, num lugar que é chamado de Hades, em que há chamas, onde ele sofre tormentos, e ele pede que Lázaro, pelo menos, molhe o dedo na água e coloque na boca dele para ele ficar menos sedento, para ele ter um pouco de alívio. Ou seja, aqui não é o Sheol lá para onde os patriarcas vão, por exemplo, porque no Gênesis, Jacó e José supostamente não iriam para o Sheol, eles não estão indo para o Hades. O Hades é esse lugar terrível onde o rico mau vai. Então já há uma diferenciação aqui, uma elaboração diferente sobre o mundo dos mortos. E é interessante também que o Hades ele não é o único lugar associado à punição, porque no Apocalipse a gente também encontra o termo Hades, só que aqui a ideia é de que tanto a morte em si quanto o Hades, o mundo dos mortos, vão ser lançados no lago de fogo e deixarão de existir. O texto diz, né? O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. Então é a ideia muito similar ao que Daniel traz lá no Antigo Testamento, né? Tanto os bons quanto os maus são cuspidos pela terra, basicamente, pela sepultura, e eles são julgados conforme a sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então há esse cenário visto no Apocalipse de uma purificação que acontece no juízo final, em que o que é bom permanece para sempre, a partir de agora, purificado, e o que era mal deixa de participar da realidade do reino, que é o único reino que importa agora. Então não existe, as pessoas que foram maus são aniquilados aqui. A ideia não parece ser de um suplício eterno, consciente de torturas e pessoas aguilhoando, né? Fazendo torturas criativas, como a gente encontra no Inferno de Dante, que fica como um tema para uma próxima oportunidade. Mas aqui a gente tem essas várias elaborações posteriores sobre o Hades e sobre o juízo final, né, que é um tema muito pouco presente no Antigo Testamento. São passagens do Antigo Testamento que falam sobre exílio, sobre condenações na terra, geralmente, que são reinterpretadas depois para elaborar sobre um juízo final escatológico, fim da história, e que depois disso não tem mais castigo porque resolveu a coisa de uma vez por todas. No Antigo Testamento, as passagens que inspiram essa imaginação são sobre castigos terrenos, né? Impérios estrangeiros que invadem Israel e por aí vai. A gente vai ver exemplo disso, porque agora a gente vai falar da terceira palavra que aparece na Bíblia para falar sobre o mundo dos mortos, num sentido negativo, que é a Geena. Geena a gente encontra, por exemplo, numa passagem aqui no livro de em qualquer evangelho a gente pode encontrar, mas eu peguei especificamente aqui o evangelho de Marcos,
E Jesus está fazendo um discurso aqui em que ele diz: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem o pescoço a uma pedra de moer, que os jumentos movem, e o atirassem no mar. Então é melhor esse destino terrível aqui do que fazer alguém tropeçar, fazer alguém se portar de forma indevida. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. Então tem dois cenários possíveis aqui, né? Um deles é ir para a vida, outro é ir para a geena, com fogo inextinguível. O que é geena, né? Que até agora nenhum lugar da Bíblia falou disso. Bom, na verdade, falou mais ou menos, a gente vai ver daqui a pouco. E se teu pé te escandalizar, corta, ou melhor entrares com um pé só na vida do que com dois pés seres atirado na geena. Então não importa qual seja o sacrifício, o que está te impedindo de se comportar devidamente, de fazer a coisa certa, não vale a pena. Abre mão, entrega isso pode ser custoso, mas é melhor fazer esse sacrifício e ir para a vida do que ir para um tormento eterno. Se teu olho te escandalizar, arranca, ou melhor é entrares com um olho só no reino de Deus do que tendo os dois seres atirados na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue, pois todos serão salgados com fogo. Então aqui a gente também encontra duas ideias que são recorrentes, né, associadas ao tema da geena, de fogo, que é o verme que não morre e o fogo que não se apaga. De onde que vem isso? Né? Por que Jesus está trazendo isso? As pessoas que estavam ouvindo ali, ouviam isso como uma novidade? Não. Isso é o resultado de uma reflexão, de uma reelaboração de duas passagens, principalmente, que aparecem no Antigo Testamento em textos proféticos, em Jeremias e em Isaías. Em uma a gente encontra o que é geena, e em outra a gente encontra a ideia dos vermes e do fogo que não se apaga. Então vão uma de cada vez aqui. Começando por Isaías, que a gente tem o finalzinho de Isaías, que fala sobre uma situação em que todos os inimigos de Israel vão ser derrotados e todos se curvarão perante o Deus de Israel, inclusive alguns dos povos não israelitas e não judaítas vão participar do sacerdócio do Deus de Israel, vão ser integrados, de certa forma, a Israel. E nesse cenário, então, meio que de vitória militar, né, em que Israel finalmente venceu todos os seus inimigos, o Deus de Israel prevaleceu sobre os deuses estrangeiros, a gente tem essa fala, né? De lua nova em lua nova e de sábado em sábado toda carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. Então todos o tempo inteiro vão estar agora prestando culto a Yahvé. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. Então, os vencidos nessa guerra final escatológica, né? Porque o seu verme não morrerá e seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne. Então, os vencidos, os castigados, estarão expostos, né? E jamais se recuperarão, são irrecuperáveis e também não serão devidamente sepultados, né? Eles vão ficar expostos à corrupção dos elementos. Os vermes vão fazer o seu corpo degradar e o fogo vai profanar também o seu corpo. Né? Para os israelitas, para os judaítas, para o pessoal ali daquela região, a ideia de não ter o seu corpo sepultado era absolutamente horrível, né? Pavorosa. Esse destino era de vergonha enfim, era uma condenação muito grande, né? O seu inimigo fazer os vencidos, aqueles que ele derrotou, não encontrarem a sepultura propriamente. E ficarem, consequentemente, no imaginário antigo, muitas vezes, por exemplo, mesopotâmico, como almas errantes, porque não passaram pelos ritos funerários, então eles não vão ter descanso jamais. Né? Então há essa ideia de um momento em que Israel finalmente vai deixar de ser oprimido pelos seus adversários ali locais, que geralmente são mais poderosos militarmente, como os impérios mesopotâmicos ou o Egito, e aí ele finalmente vai ter soberania, todo mundo vai se curvar diante deles, todo mundo vai se curvar diante do Deus de Israel, e os derrotados vão ficar expostos, humilhados. Essa é a ideia geral, né? Não há aqui uma pretensão de uma descrição geográfica onde isso vai acontecer, de uma literalidade desse verme fisicamente. Qual espécie de verme será essa? Não existe essa pretensão. Né? O que existe aqui é essa forma poética de expressar punição. Então, a ideia de verme que não morre e fogo que não se apaga é a ideia de um castigo, da punição definitiva, né? Irrecuperável. E no livro de Jeremias, no profeta Jeremias, a gente encontra
outro trecho que é chave para a gente entender a ideia de Geena, que é é um contexto diferente, né? Aqui Jeremias, especificamente, capítulo 7, está falando sobre os pecados de Judá. Então Jeremias, um profeta de Judá, está falando contra o próprio povo de Judá, dizendo que eles praticaram o mal diante dos olhos do seu Deus, né? De Yahvé. Então, por causa disso, eles serão punidos. Essa, inclusive, é a forma mais comum que a gente encontra de punição no Antigo Testamento. Geralmente as pessoas são punidas, castigadas, elas são castigadas na terra, geralmente coletivamente. Às vezes, muito raramente, você tem um personagem que é punido sozinho, ou ele e a sua família, como é o caso de Acã e de Onã, e outros, o Coré e a sua turma lá que se rebelou contra Moisés também. Mas, em geral, quando o povo coletivamente de Israel ou Judá não está à altura da aliança que eles fizeram com Yahvé, Yahvé lança ou uma praga sobre o povo, ou impede de cair a chuva e gera uma seca, ou levanta um exército vizinho para destruir o reino, e por aí vai. Não há no Antigo Testamento a ideia de o cara morreu bem, tá tudo certo, porque lá no inferno ele vai pagar. Não, o pagamento é aqui, né? E é aqui, não para o indivíduo, porque o indivíduo não tem tanto valor diferencial. O povo vai pagar. Então, mesmo que todo mundo que fez o negócio já tenha morrido, não é porque o indivíduo que pecou e já morreu que está resolvido. Não, o povo do qual ele fez parte vai pagar. Então, essa coletivização muito grande do destino, de uma forma geral. Né? Se o povo peca, ele sofre, se o povo se comporta bem, ele é recompensado. Então aqui Jeremias continua, né? Então os filhos de Judá praticaram o mal diante de meus olhos, eles puseram abominações, né, falsos deuses ali no templo de Yahvé, no qual meu nome é invocado, para profaná-lo. Construíram os lugares altos no Tofete, no vale de Ben-Enom. Esse é o termo-chave aqui. Tem um lugar chamado Tofete, onde foram construídos os lugares de culto, né, lugares altos, no vale, que é Ge, em hebraico, né, Ben-Enom. Então, vale do filho de Enom, ou Inom. Se você tira o filho, o Ben, aí fica a contração Ge-Inom, que no costume, né, acabou se tornando a palavra Geena. Então é daí que vem a Geena de fogo, a Geena de fogo lá do Novo Testamento. É esse imaginário profético que Jesus recupera para comunicar a sua mensagem. Só um parênteses rápido aqui, tem uma ideia que circula bastante de que esse lugar depois foi transformado numa espécie de lixão, onde o lixo era constantemente queimado, e poderia ter uma referência a isso também, mas na verdade não tem nenhuma evidência arqueológica ou mesmo textual antiga sobre essa ideia de Geena como tendo sido convertido em um lixão. Isso aparece pela primeira vez em um documento histórico, que é um comentário de um rabino ao livro de Salmos do século 13 depois de Cristo. Então a gente está muito distante dos tempos em que isso teria acontecido, então não dá para confiar tanto nessa informação. Fecha parênteses. Então ele continua, né? Então no vale de Ben-Enom, esses judaítas queimaram seus filhos e suas filhas, o que eu não tinha ordenado nem sequer pensado. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Yahvé, né, diz o Senhor, em que não se dirá mais Tofete, nem vale de Ben-Enom. Então esses lugares não vão ser chamados mais por esses termos, mas sim por vale da matança. Enterrarão em Tofete por falta de lugar. Quando vier então esse castigo, vai morrer tanta gente de Judá que não vai ter lugar nos cemitérios habituais e as pessoas vão ter que ser enterrados naquele lugar que eles tinham feito de santuário. Então o lugar que era sagrado para eles, para esses rebeldes, por assim dizer, de Judá, que não estavam adorando o Deus verdadeiro, ou adorando incorretamente o Deus verdadeiro de Israel, eles vão ter que usar aquele espaço sagrado deles como cemitério. E continua: os cadáveres desse povo serão alimento para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os expulsará. Não terão um sepultamento adequado. É a mesma ideia, né? Apesar dos elementos serem diferentes, poéticos aqui, em vez de ser o verme e o fogo, aqui são as aves do céu e os animais da terra. Então aves carniceiras, né? E animais carniceiros em geral, necrófagos, vão consumir o corpo ali de uma forma que é totalmente vergonhosa, humilhante, terrível. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria. Então não vai ter mais voz, manifestação de alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra tornar-se-á uma ruína. Então aqui é claramente uma referência ao próprio reino de Judá sendo destruído porque o povo não cumpriu a aliança com Yahvé. Né? Mas essa imagem, que é uma imagem
que era evocativa nos tempos de Jeremias do exílio babilônico, que é um evento histórico, né? Nos tempos de Jesus, em que o exílio já tinha passado, a situação toda já tinha passado, já era interpretado, agora ressignificado, para falar de uma condenação futura. Então, esse imaginário da Guiena, né, do vale do filho de Inom, combinando com a ideia de Isaías lá de que vai ser onde o verme não morre e o fogo jamais se extingue, ou seja, uma punição definitiva, um castigo sem volta. Então essa é a ideia da Guiena. E aí, falta uma agora, né? Então falamos sobre o Sheol, falamos sobre o Hades e falamos sobre a Guiena. Falta agora falar talvez seja o mais surpreendente de todos. Eu vou até ter que usar um outro livro aqui para falar sobre esse conceito, que é o de Tártaro. Então, na mitologia grega, como a gente já viu em outros momentos aqui no canal, o Tártaro é um espaço onde castigos são dados para pessoas que foram excepcionalmente ruins, excepcionalmente contrárias a, sobretudo, Zeus, mas aos deuses de uma forma geral. Então, é um calabouço, uma prisão debaixo da terra, onde foram lançados os titãs, quando os deuses olímpicos venceram os titãs lá na Titanomaquia, na mitologia grega, eles são arremessados no Tártaro para serem acorrentados, castigados e punidos. Tártaro é essa ideia, então. E onde que isso aparece no Novo Testamento? Né? Isso aparece numa carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, em que a gente lê o seguinte, no segundo capítulo: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento, etc., etc., é certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob o castigo à espera do dia do juízo, ou do julgamento, sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se a paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Ou seja, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas lançou esses anjos no Tártaro, quanto mais os humanos que pecarem, então, serão punidos também. Deus sabe recompensar os bons e punir os maus. Essa é a ideia básica do texto aqui, né? Agora, que história é essa de anjos que pecaram e foram lançados no Tártaro? Onde que a gente encontra isso antes na Bíblia? Não encontra. A gente não encontra isso. A gente encontra a ideia, em Gênesis 6, de filhos de Deus, os filhos de Deus, que cruzaram com mulheres mortais e esses filhos de Deus, então, pecaram, né, fizeram o que não deveriam fazer. Essa passagem ela é tão enigmática que muitos textos foram escritos posteriormente, dentro do judaísmo antigo ainda, estão fora da Bíblia, como o livro de Enoque, por exemplo, o livro dos Jubileus, quarto Esdras, etc., que explicam, expandem essa história. Já fiz vídeo aqui no canal sobre o livro de Enoque, inclusive, né? Mas resumindo, o que o livro de Enoque diz? Que é um livro antigo, provavelmente do 2º século a.C., atribuído, né, a esse patriarca Enoque, mas escrito muito posteriormente. Ele diz o seguinte, que os anjos, alguns anjos que faziam parte do conselho celestial ali, que estavam juntos de Yahvé, eles tinham uma função que era de vigilantes. Eles são chamados de vigilantes, eles ficavam na terra observando tudo o que acontecia. Só que eles observaram tanto, alguns deles, que eles começaram a gostar do que estavam vendo e acabaram se apaixonando, ou pelo menos se interessando carnalmente por mulheres humanas, decidiram descer voluntariamente do céu. Não são anjos caídos propriamente, são anjos que escolheram descer. Eles desceram dos céus e cruzaram com as mulheres, gerando uma descendência híbrida de seres gigantescos, que o livro de Enoque chama de Nefilim, que é um termo que aparece lá de forma meio enigmática no livro de Gênesis. E aí, esses anjos que desceram, os anjos que pecaram, foram punidos, sendo lançados numa prisão, num lugar remoto e inacessível aos humanos. E é esse lugar, descrito no livro de Enoque, que o texto de Pedro está fazendo a referência aqui. Então, para entender esse texto, efetivamente, essa carta de Pedro, não basta ler os outros textos que estão na Bíblia. Você precisa ler outro texto, que está fora, pelo menos um, que é o livro de Enoque. Né? Aqui eu não estou com o livro de Enoque propriamente, eu já fiz vídeo sobre, tem uma recomendação de tradução em inglês para quem quiser ler na íntegra, mas esse livro do John J. Collins, né, A Imaginação Apocalíptica, fala muito sobre os textos apocalípticos em geral, incluindo o livro de Enoque, e aqui ele diz, para ilustrar essa questão, né, sobre
alguns elementos básicos que a gente tem que recapitular aqui do livro de Enoque para entender, né? Então, que no livro de Enoque, no capítulo 17, começa um tour, né? Uma jornada ali, guiada por anjos, desse personagem que é o Enoque. Então ele é levado pelos anjos em revelação, né? Ele é levado até os céus para ver o que acontece, não só nos céus, na parte boa dos lugares acessíveis aos mortais, mas também as partes ruins. Então os locais que ele visita são localizados em sua maioria nas extremidades desse mundo, mas são inacessíveis a qualquer outro ser humano. O que ele vê são as fundações do universo, da água da vida, até a boca das profundezas. Então ele vê tudo da parte boa até a parte ruim. E aí no capítulo 22, o texto descreve os locais onde os espíritos das almas dos mortos serão guardados até o dia do julgamento. Há 3 compartimentos. O compartimento para os justos, para os malignos que não foram punidos na terra e os pecadores que foram mortos. E aí, continuando, né, ele diz: Shemiraza, que é o líder da rebelião dos anjos, é aquele que, junto com os outros, capitaneando os outros anjos, fez descer parte deles para cruzar com as humanas, né? Então esse Shemiraza e seus seguidores são atados sob as montanhas da terra até o dia do seu julgamento e sua consumação, até ser cumprido o julgamento que será para toda a eternidade. E naqueles dias eles os conduzirão, aqui já está citando direto do texto de Enoque, né? E naqueles dias eles os conduzirão ao abismo de fogo, serão trancafiados no tormento e na prisão por toda a eternidade. Então é essa ideia aqui desses anjos que pecaram lá na rebelião dos tempos de Noé, que alguns espíritos foram acorrentados, né? São chamados espíritos em prisão, que são mencionados também, se eu não me engano, na primeira carta de Pedro, que Jesus foi pregar para os espíritos em prisão, uma referência também a isso. E essa categoria específica, então, que são esses anjos que se rebelaram contra Deus, são lançados no Tártaro, né? Então o autor escolhe essa palavra em grego. É uma palavra muito boa, porque a gente tem algo que é parecido nos textos gregos, né? Que são os titãs, seres sobre-humanos, que estavam contra Zeus e os seus irmãos, né? O seu exército, sua corte ali olímpica, e foram lançados no Tártaro para serem acorrentados e castigados. Então, o conceito era próximo o suficiente ali do que o autor gostaria de expressar, e ele escolhe essa palavra então no grego, o que é bem interessante. Antes de concluir, né, vale a pena dizer que mesmo quando a palavra Tártaro não aparece, nos evangelhos, essa ideia enoquiana de um pós-vida setorizado, com lugar de punição e de recompensa, e punição específica, às vezes para anjos, às vezes para humanos, etc., isso já aparece, uma alusão assim rápida, né, uma sinalização disso, aparece nos evangelhos. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, é dito: em seguida dirá aos que tiverem à esquerda, que é Jesus dizendo para os que foram condenados, que não passaram para a vida. Né? Ele diz o seguinte: em seguida dirá aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lugar para onde os humanos pecadores estão indo é um lugar que originalmente tinha sido preparado, segundo esse texto parece sugerir, para o diabo e os seus anjos. Então, a ideia aqui é esse compartimento, esse calabouço, essa prisão típica da literatura enoquiana, que são textos anteriores a Jesus, né? De novo, não estão na Bíblia, mas são textos que são anteriores aos evangelhos, né? E que o movimento apocalíptico que deriva, ou que se expressa por meio desses textos enoquianos, já era muito influente, esse judaísmo apocalíptico já era muito influente nos tempos de Jesus. É desse imaginário sobre o pós-vida que imagens que Jesus traz como essa derivam. Então, que Deus preparou um espaço para condenar essa rebelião lá dos tempos de Noé, mas que os próprios humanos pecadores serão lançados lá também no dia do juízo. Então aqui já é um pouco diferente, né, do que propriamente o livro de Enoque traz, que é uma compartimentalização maior, mas no Apocalipse a gente encontra uma compartimentalização um pouco maior também, e por aí vai. Né? Então essa diversidade de formas de expressar certas mensagens teológicas, éticas, morais, e por aí vai, nos textos bíblicos, que bebem de um repertório muito amplo, produzem um repertório muito amplo e diverso de imagens, e que não tem necessariamente uma coerência interna, né? Nem pretende ter,
porque eles têm um sentido para além de si mesmo, que é o que importa. Não é uma descrição geográfica de onde que o diabo mora, ou coisa do tipo, né? Se as correntes que vão acorrentar essas pessoas são de ouro, de ferro, de metal, não é isso que está na cabeça, né? É uma forma de comunicação ali, de uma ideia sobre o pós-vida. E outra observação que eu esqueci de fazer é que a gente tem 4 palavras para inferno na Bíblia, pelo menos, mas isso não significa que sejam 4 conceitos, porque a gente pode ter uma mesma palavra significando coisas diferentes, e a gente pode ter palavras diferentes significando a mesma coisa. Por exemplo, quando um testemunha de Jeová fala inferno, um católico fala inferno, e um budista fala inferno, traduzindo o termo na cara, por exemplo, que seria o inferno budista, eles estão falando de coisas diferentes. Eles têm conceitos diferentes na cabeça, mas usam a mesma palavra. E o contrário acontece também. Quando um católico diz inferno, submundo e mansão dos mortos, são 3 expressões diferentes, ele está dizendo a mesma coisa. Então o fato de existirem palavras diferentes não significa que a coisa seja diferente, e o fato de usar a mesma palavra também não significa que seja a mesma coisa que esteja na cabeça de cada um dos autores. Ou mesmo de um mesmo autor em diferentes momentos do texto. Então esse é só um rodapé, né, para esclarecer isso, para não ficar também a ideia de que 4 infernos da Bíblia são 4 conceitos bonitinhos, fechadinhos, que se mantêm estáveis cada um deles, e você pode, via Hades, logo significa tal coisa. Não. Hades pode significar o mesmo que Sheol ou algo muito diferente de Sheol, como a gente viu no caso do Novo Testamento.